todo o Novo Testamento, a Nova Aliança, isso que eu estou te passando aqui algumas coisas que eu venho lendo, tá bom? Que todos os estudiosos que escreveram em versões de Bíblias aí, que nós temos aí várias, praticamente quase todos eles, sempre diziam que a Nova Aliança, principalmente os chamados Evangelhos, foram criados de uma linha, tempo por tempo, feito por feito, entende? Um tempo aqui e um tempo ali, entende? Um acontecimento aqui e sobre quase que o mesmo efeito do acontecimento acontecido lá, certo? É mais ou menos assim. Veja só, quando diz a expressão casa de meu pai, pode se referir também aos bens de uma casa. Casa que também se interpreta como família, reinos em geral. Claro, eu trouxe aqui, né, uma palavra que ela é grega e que a fonética dela se diz, que a transcrição da fonética diz assim, ó, Ikia ou Ikia. Você me corrige. Então ela diz casa, edifício habitado, moradia, habitantes de uma casa, família, propriedade, riqueza e bens. Isso você pode estar vendo em Gênesis 24:7 e falando de um reino em Samuel 19:28, Crônicas 28:4, Neemias 1:6. E aí você pode estar brigando aí, né, com o Criador, com o Messias, né? O porquê ele disse então o que ele disse aqui em João 14:2, que ele diz, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E nesse capítulo 14 aqui, o Messias traz já nos últimos dias, antes da sua morte, é lógico, a mudança e a transformação no tempo. É como eu disse para vocês, que eu entendo que os estudiosos dizem quando fala de um tempo aqui e um tempo lá. Eu também penso assim, porque você também pode pegar um capítulo inteiro aí para ler que você vai começar a entender que às vezes ele fala da mesma situação, mas em coisas diferentes, entende? Em futuros diferentes com a mesma situação. O que ele disse no começo do livro, ele diz também no meio do livro, ou às vezes no final do livro, a mesma situação, mas com um sentido diferente, né? É assim que eu penso. Novamente eu vou dizer para você. Só note aqui que o Messias disse 2 vezes a mesma expressão, casa de meu pai. E ele só existe no livro de João, tá? Não tem outro livro. Aqui na Nova Aliança, no Novo Testamento, só no livro de João. Só João que traz essa narrativa, essa expressão de casa de meu pai. Uma no capítulo 2 e a outra só lá no capítulo 14, né, que já passou ali no meio do livro, como eu estava expondo aqui, falando para você do meu raciocínio que eu penso. A narração de Mateus 21:2, de Marcos 11:15 e de Lucas 19:45 não tem, jamais. O que tem ali é casa de oração. Nós já lemos, mas eu passei de novo, novamente, para você estar lendo, para ver que você vai encontrar a expressão casa de oração e não casa de meu pai. Essa expressão aqui não condiz com os versículos aqui de Mateus, de Marcos, de Lucas. No caso aqui, esses 3 evangelhos traz como referência o dito do profeta que diz lá em Isaías sobre a casa de oração. Foi o que nós lemos. Mas casa de meu pai não existe. Agora, veja bem, se você não entendeu o meu raciocínio, eu vou tentar dar uma aliviada na sua mente aqui, ó. Veja como está escrito. No versículo 14, eu separei aqui, ó. No versículo 14 diz assim, ó, os que vendiam, certo? No versículo 15, ele diz, lançou todos fora do templo. Está falando de pessoas. No versículo 16 diz, ele disse aos que vendiam. Espera aí. Então o Messias estava defendendo a casa do pai, no caso a casa do pai dele, falando que a casa é o corpo. Tá bom. No versículo 16, quando ele diz casa de meu pai, mas que
realmente são as pessoas, que a casa do Pai é as pessoas. Já começa a não entender. Eu já passo a não entender, porque se o templo é as pessoas, ele defendia tanto as pessoas, tá bom, ele defendia as pessoas, que é a casa do Pai. Sendo essas pessoas o corpo do Criador, mas mesmo assim, ele defendendo essas pessoas, que é a casa do Pai, mas mesmo assim ele expulsou todas elas. E como é que é isso? Entende? Eu fico sem entender. Eu fico sem entender, porque num tempo ali, ou seja, na mesma frase, né, no mesmo verso, né, ele diz que a casa do Pai somos nós. Tá bom, é o Messias, a casa do Pai é o Messias e somos nós. Então ele defendia as pessoas porque é a casa do Pai. Mas, ao mesmo tempo, naquele momento ele expulsava essas pessoas. Mas espera aí, eu não entendo. O que diacho de defesa é essa? Você já parou assim para buscar sobre expulsões que está na Bíblia? Você já parou assim para notar isso? E você vai ver uma das coisas de que foram expulsos foram os demônios pelo próprio Messias. Ou então o próprio Messias que foi expulso das sinagogas. Então vê que se o Messias expulsou demônios, ele também foi e expulsou as pessoas. Ora, se ele expulsou as pessoas, como que ele podia ter zelo pela casa do Pai, que são as pessoas? Você entende? Se eu continuar falando aqui, até eu vou me confundir, porque não tem como. Não sei de onde, sinceramente, eu não sei de onde as pessoas tiram tanta coisa assim, entende? Não dá para entender. Não dá para entender. No capítulo 2 de João, versículo 17, diz assim, ó, e os seus discípulos lembraram-se do que está escrito, o zelo da tua casa. Seria o corpo, seria o templo. Espera aí de novo. O zelo da sua casa. Certamente dizendo das pessoas. Como eu já disse, que eu não consigo entender de forma alguma o zelo que tem, né? O zelo que o Messias tem pelas pessoas, e ao mesmo tempo ele expulsa essas mesmas pessoas. E brutamente, né? Com chicote e tudo mais. E botando todo mundo ali para fora. Então, não dá para entender. Eu não consigo entender. Você que, por favor, tem essa ideia de que o templo, quando fala aqui dessas passagens aqui que nós estamos lendo, que você tira dessas passagens e diz que o Messias é o templo, então, por favor, você me explica isso tudo aí, né? No versículo 18 diz assim, ó, responderam, pois, os judeus e disseram-lhe, que sinal nos mostras para fazeres isto? Ou seja, esse sinal, no caso, era que o Messias estava fazendo. Fazendo o quê? Lançando fora os cambistas do templo. Espera aí que você vai entender se era isso ou não era. No versículo 9 diz assim, ó, o Messias respondeu e disse-lhes, derribai esse templo e em 3 dias o levantarei. Primeiro você pode notar aqui que ninguém fala sobre derrubar alguma coisa. Ninguém fala, a não ser agora que nós estamos lendo. Certo? A não ser aqui. Quando ele diz derribai este templo, ele está querendo dizer que uma nova regra, uma nova aliança iria surgir. E que não cessaria nem depois que ele fosse morto. Veja bem que é assim que eu entendo. Qual a intenção do Messias falar derrubando ou derrubado e não falar morto? Qual a intenção dele para isso? Pois quando ele falou sobre os judeus em matá-lo, né, ele usou a expressão, como está, que eu separei aqui os capítulos, ele usou a expressão da seguinte forma, pois querem me matar. Isso está em João 7,19, João 7,20. E sobre ressuscitar, também, isso ele falou às claras aqui em Marcos 10,
34, e aqui ele falou literalmente. Como que os discípulos, no caso aqui, não iriam lembrar disso? Que ele dizendo que ele ia morrer e ia ressuscitar ao terceiro dia. Pois saber que ele ia morrer, ele já sabia. Ele diz, foi para isso que eu vim. Isso ele disse. Mas quando ele fala de derrubar, é o que exatamente ele tinha dito sobre uma nova aliança. Ou seja, em derrubar uma velha aliança e se criar uma nova aliança. É assim que eu penso. E quando diz do sinal, que no versículo 18 diz, responderam, pois, os judeus e disseram-lhe, que sinal nos mostras para fazer isto? O que os judeus queriam saber com que autoridade, tipo, como se os judeus dissessem ali, ô Messias, com que autoridade você expulsa as pessoas daqui? Que era o que ele estava fazendo. Que sinal você usa para expulsar o povo dessa forma? Você entende? No versículo 20 diz assim, disseram, pois, os judeus, em 46 anos foi edificado esse templo, e tu o levantarás em 3 dias. Note que todas as vezes que a Escritura se refere ao templo e ao Messias, numa mesma frase, ou no caso, no mesmo versículo, que essa frase também inclui os sacerdotes, sempre vem falando de um sentido de lei ou de aliança. Você pode notar, você pode estar buscando e pode estar lendo que você vai entender. Aí no versículo 21 ele diz, mas ele falava do templo do seu corpo. O narrador traz no versículo 21 falando isso, mas ele falava do templo do seu corpo. É claro que ele se referia aqui ao Messias, mas não porque está escrito exatamente aqui no versículo 21, mas pelo que está escrito quando o Messias falou, usando a frase, em 3 dias o levantarei. Você vai entender o que eu estou querendo passar para você sobre esse versículo 21. O corpo do Messias, quando ressuscitou, foi o quê? Você pode estar vendo isso em Colossenses capítulo 1, versículo 18, para que você entenda melhor, que era exatamente desse corpo que todos se reuniriam, que todos se fariam para o Criador, aqui no caso, num só corpo. Isso que está escrito lá em Colossenses 1, 18. Agora, quando o narrador diz sobre o templo, quando o narrador expõe aqui essas passagens, eu creio que ele está querendo dizer o seguinte, olha, o templo não existe mais. Agora, para chegar ao Criador, só se for pelo templo do corpo do Messias. Você entende? Ele está tirando o templo de alvenaria, e sim não passando literalmente para o corpo do Messias, mas ele está justificando o que seria o contrário de uma adoração, ou uma dependência do templo de alvenaria, para dependermos ali, então, no caso, do Messias. Era só isso. Eu não vejo nada mais que isso. Nada mais que isso eu vejo. O versículo 22 diz assim, quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto. Agora, vamos entrar aqui no raciocínio. Veja só. Primeiro, o Messias não disse que falava dele próprio. Não. Não. Mas como não? É simples, olha só. Nota que só quando o Messias ressuscitou foi que os discípulos lembraram. Aí eu te pergunto, lembraram do quê? Seria porque do que está escrito no versículo 21, quando diz ali, mas ele falava do seu próprio corpo. Eu digo a você, de maneira nenhuma. Mas como, irmão Dil, se está escrito? Veja bem, meu querido, não foi o Messias que disse. Quem falou isso foi o narrador, aquele que escreveu o livro de João. No versículo 21, é o narrador quem narra o acontecido, e não o Messias falando. Quando o Messias fala é uma coisa, quando o narrador põe uma coisa ali, e principalmente uma coisa que ele não diz em passagem alguma, fica meio que assombroso o negócio, né?
Então, de onde foi? Foi o narrador que escreveu João ali, que o copista, o narrador que escreveu João que errou? Não, foi o copista que errou? Não sei. Não sei. Eu sei que o Messias jamais falou isso. O Messias jamais falou isso, né? Do que está escrito no versículo 21. Mas ele falava do templo do seu corpo, se referindo ao templo que o Messias era, o corpo do Messias era o templo. Jamais o Messias próprio se referiu a ele como templo. Eu não conheço passagem tal que possa me provar isso. Lembraram-se de que lhes dissera isto. Te pergunto de novo, dissera o quê? Dissera em respeito do que diz o versículo 16 e no versículo 19 somente. Porque os versículos 13, 14, 15 e 17, isso é porque nós estamos lendo aqui do versículo 13 ao versículo 21. Então o versículo que diz do versículo 13, 14, 15 e 17 é principalmente o 21. Quem fala, quem diz alguma coisa aqui é o narrador. Narrando o que aconteceu. Ou eu estou errado. Leia lá de novo para você ver, ué. E creram na Escritura e na palavra que o Messias tinha dito. E o que foi que o Messias, no caso ali, tinha dito? O que foi dito pelo Messias? Vamos lá. Somente no versículo aqui 16, onde o Messias se expressou dessa maneira, ó: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda, ou comércio. Mas no caso aqui não deve ser isso. Então vamos lá para o versículo 19, que foi aonde o Messias ali se apresentou e falou e disse alguma coisa. O Messias respondeu e disse-lhes: derribai esse templo. Opa, então acho que nós achamos. E em 3 dias o levantarei. Isso foi o que eu li com você e expliquei assim como eu entendi. Correto? Já lemos lá atrás lá, e você pode estar voltando o vídeo aí se você quiser para estar analisando aí e depois descendo o porrete em mim, que eu sei que muitos vão fazer isso. Seu corpo, isso eu estou dizendo porque vários irmãos já estão comentando aí que eu tô me desviando do caminho, né? Porque eu estou fazendo uns vídeos agora que não tá, que está sendo assim, né, totalmente errado da Escritura, né? Só que, poxa, o pessoal aí não estão, né, não estão colocando nada a respeito de onde eu estou errando, né? Então fica assim, né, falar por falar, né, ter papagaio e fala. E tudo isso que eu estou passando para você, dessa forma que eu estou entendendo, eu entendi que o corpo do Messias iria descer a cova, tá? Mas que iria se erguer novamente e depois deixando os seus ensinamentos, ou seja, deixando a nova aliança intacta no caso, né? Os discípulos entenderam isso dessa forma, assim como eu estou entendendo também, né? Eu entendo que os discípulos entenderam assim, tá bom? Ou onde existe uma passagem que algum discípulo fala do templo se referindo a Messias. Não, eu disse que os discípulos entenderam assim como Messias, né, não foi o templo, mas deixou uma nova aliança. E quando falou do seu corpo não era o templo. Que o seu corpo não era o templo, não para ser adorado, não para nada. Ele não deixou dessa forma. Quando eu disse isso, né, eu estou dizendo e agora eu estou perguntando para você. Qual passagem, né, que tem aí na Bíblia que algum discípulo se refere ao Messias como templo? Você pode estar me mostrando aí, ó, né? Você pode estar passando para mim essas passagens aí, eu vou entender. Se realmente bater com a Escritura, é claro que eu vou voltar atrás. Fica aí então a pergunta para você me responder. Se nesse versículo, ou nesses versículos, né, ele estivesse falando do templo físico do seu corpo, com certeza os discípulos, né, eu penso, tinham que ter lembrado disso, não é? Opa, peraí, o Messias é o templo, né? O sacerdote, ó, o Messias é o templo, tem que adorar ele, tem que ir lá nele adorar, ó, você não encontra passagem alguma, né, se referindo ao Messias dessa forma.
Então, meus irmãos, é assim que eu penso. O Messias não foi dito pelos discípulos, por discípulo algum, que ele realmente foi o templo. Isso você não vai encontrar em passagem alguma. Ele também não se referiu a ele como isso, como templo, né? Ele não se referiu às passagens aqui que eu li para você. Você pode estar falando ao contrário. Você pode ficar à vontade aí. Você tem toda a liberdade aí para me corrigir, para me criticar, para, né, fazer o que você quiser. Só não fale palavrão, porque senão eu vou excluir o comentário. Mas do resto, meu irmão, você pode ficar à vontade. E eu preciso aprender se realmente o Messias foi o templo, é o templo, né? Ao qual mais, onde mais está escrita essa confirmação, para que eu possa entender da mesma forma que vocês entendem dessa forma. Como eu disse no começo do vídeo, eu não estou aqui para criticar ninguém, para debater com ninguém, para fazer nada ao contrário de ninguém como ofensa. Tá? Eu estou aqui para tentar jogar junto. Só que para jogar junto a gente tem que fazer tabelinha, tocar, sabe, sim, um pro outro. Eu já joguei futebol, joguei bola muito e eu sei como é que é. Senão você não chega até o gol, né? Então tá bom, meus queridos. Aí tá o vídeo. Pode ficar à vontade aí para me responder. E todos aí fiquem na paz do nosso Messias, o nosso Salvador, do qual eu não deixei, do qual eu não me esqueci, tá bom? Fique na paz do nosso Salvador.